Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre a importância de nós aceitarmos que estamos reproduzindo padrões de comportamento repetitivos de forma inconsciente. O que seria inconsciente? A gente não enxerga, a gente está fazendo, a gente está repetindo, a gente está criando aquela situação, mas por mais que a gente olhe, a gente não percebe que está criando aquilo. E enquanto a gente não aceita isso, por mais difícil que possa ser, a gente não consegue melhorar a situação da nossa vida. Porque tudo o que acontece na nossa vida é consequência daquilo que a gente está fazendo. Então, se eu não estou conseguindo encontrar o que é que está dando errado, automaticamente, o que a minha mente vai querer fazer? Vai encontrar o problema em outra pessoa. Vai encontrar o problema em alguém que a gente convive, vai encontrar o problema na questão econômica, na questão macro social. E sim, eu realmente reconheço e entendo que existem esses problemas externos. Só que tem pessoas que estão vivendo esses mesmos problemas, que estão construindo soluções e estão conseguindo avançar na vida delas. E aí você pode até talvez pensar, mas são pessoas que têm mais recursos. Não, não necessariamente. Tem pessoas que têm menos recursos, tem pessoas que têm mais recursos, tem pessoas que têm muitos privilégios, mas existem pessoas que estão sempre conseguindo. E o que está diferenciando essas pessoas que estão conseguindo das pessoas que não estão conseguindo? É exatamente o quê? Essas que estão conseguindo, elas não têm comportamentos inconscientes, comportamentos que estão passando despercebido para elas, que estão atrapalhando elas a realizar aquilo. Então elas estão conscientes do que está acontecendo. Aí você vai dizer, mas elas não têm comportamentos inconscientes? Muito provavelmente ela tem, mas só que esse comportamento ele não está acontecendo na realidade dela, talvez vai acontecer quando ela der um próximo passo. Então quando a gente consegue aceitar isso, entender que, cara, se tá difícil para mim algo, é porque tem algum padrão de comportamento, de pensamento, de emoção que eu não tô conseguindo reconhecer. Eu não tô percebendo. E eu preciso perceber. Eu preciso encontrar isso. Só que quando você começar a procurar isso, o que vai acontecer? Quando você for olhar para isso, você vai querer algo que faça sentido na sua cabeça. Talvez alguém chegue em você e te fale. Talvez você procure alguém, sabe? Fala, nossa, eu tô tentando entender o que é que tá acontecendo. E talvez uma pessoa te fale, olha, tá acontecendo isso com você. Se for uma pessoa que tem um conhecimento adequado, que realmente é capaz de perceber isso, por mais que ela esteja te dizendo algo que é verdadeiro, que é verídico, o que vai acontecer? Não vai fazer sentido na sua cabeça. Por quê? Porque quando a gente está vivenciando um comportamento inconsciente, o que está criando aquele comportamento é o nosso sistema de crenças. E quando entra a informação que soluciona aquele padrão de comportamento, ela não faz sentido para o nosso sistema de crenças atual. E ao não fazer sentido, nós temos uma tendência a resistir àquilo. Falar, não, não é isso, não é isso. E aí a gente vai e dá uma justificativa. Não é isso por quê? Por causa de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Essa justificativa foi apenas a nossa mente usando o nosso sistema de crenças para criar uma justificativa. Essa justificativa ela realmente pode ser verdadeira, pode ser algo real que acontece mesmo na nossa vida, na prática. E não, então não quer dizer que a justificativa é uma mentira. Eu não estou mentindo quando eu me justifico. Mas a real é, essa justificativa ela é uma forma de o nosso sistema de crenças negar a possibilidade daquela nova informação entrar e quebrar o padrão. Porque todos os padrões de comportamentos inconscientes que nós repetimos, eles são padrões que em algum momento da nossa vida já nos ajudaram, já nos trouxeram uma certa segurança. Então, por exemplo, eu estava atendendo, né, uma pessoa e eu compartilhei com essa pessoa, né, uma informação de diversos estudos. Tem diversos estudos, né, que mostram que quando vai-se, né, estudar pessoas que em um dado momento da vida aumentaram muito o seu peso, então são pessoas que não vieram
de uma questão com um peso elevado. Elas aumentaram o peso em algum momento da vida. Existe um número muito grande, muito significativo de pessoas que, quando foi se estudar essas pessoas, o que, que aconteceu logo no período que essas pessoas começaram a ganhar peso? Aconteceu com muitas pessoas passar por um relacionamento abusivo, passar por um relacionamento extremamente ruim, passar por um relacionamento onde essas pessoas se machucaram muito. E essas pessoas acabaram, né, aumentando um peso sem perceber, como um mecanismo de defesa para não se aproximar de outras pessoas e ter novos relacionamentos, porque a gente sabe que socialmente existe uma série de pessoas que têm um preconceito, que existe uma discriminação, que elas acabam optando por não se relacionar com pessoas que estão, né, acima do peso, né, entre aspas, daquilo que seria o peso, né, considerado ideal para aquela pessoa. Então, como existe essa dinâmica social, o nosso psiquismo, ele é capaz de, em uma situação que a gente passou por algo muito abusivo num relacionamento, se defender fazendo o quê, então? Então, eu vou aumentar aqui o peso, porque aí pessoas não vão se atrair por mim, então vai ficar mais difícil as pessoas se aproximarem de mim, e isso vai me proteger de um relacionamento abusivo, de passar por uma humilhação, de passar por uma traição, de passar por um término, por uma perda, por um abandono, enfim, uma série de coisas. Só que assim, isso é consciente para a pessoa que tá ali? Não. Ela não percebe, ela não enxerga isso. E eu não estou dizendo que todos os casos de pessoas que, né, que estão no sobrepeso, que é isso. Mas existem diversos estudos que mostram essa conexão entre... Tem pessoas que quando você investiga, esse peso começou depois de um relacionamento abusivo. Então esse é um exemplo de uma situação. Ou, né, eu me lembro de hoje eu estava caminhando pela praia, eu estava caminhando pela praia, indo fazer algumas entrevistas, né, na rua, com alguns empresários, e o que, que aconteceu? Eu estava ali e tal, caminhando, e eu tive um insight, assim, muito profundo, porque nesse momento eu estou me curando de alguns padrões de comportamentos inconscientes, né, que agora já não são inconscientes, eu acessei eles e eu tô me curando deles. Então eu fico sempre ali me questionando, né, e tal, e tentando refletir e ir percebendo no meu dia a dia aonde aquele padrão aparece. E eu estava caminhando, olhando assim pro mar, assim, tal, e me veio uma memória de infância, do quanto, quando eu era criança, eu ficava trancado dentro de casa e eu apelava para a minha mente em ficar imaginando as coisas, já que eu não podia estar na rua fazendo aquelas coisas que eu gostaria. Então eu ficava ali sempre usando a minha mente, exercitando a minha mente, por quê? Porque era entediante ficar trancado em casa, ficar dentro de casa. Só que isso foi se tornando o quê? Um padrão de quando então eu estou em uma situação de pressão, uma situação desconfortável, uma situação que eu não gosto, a minha mente ela quer fazer o quê? Ela quer ir pro pensamento. Então ela quer fugir da realidade. Ao acessar essa memória, aí casou a informação. Falei, que interessante. Então essa coisa de ficar na cabeça, na cabeça, na cabeça, é uma forma de lidar com aquilo que está desconfortável na situação do presente, porque era a única solução que eu tinha quando eu era criança. Eu não podia confrontar aquela situação e encontrar uma outra saída. Então o que me sobrava era, fica na cabeça imaginando. Então, quando eu tento, como adulto, entender, nossa, por que, que eu fico tanto assim tal? Por que, que a minha cabeça fica sempre pensando coisas? Por que, que tá sempre ali? Por que sempre tantas ideias e tal? Mas na hora, às vezes, de fazer, é difícil colocar em prática. E aí vem uma percepção dessa. E aí eu começo, então isso tem um sentido. Então, veja bem, todo comportamento automático, todo comportamento inconsciente, ou aquele consciente que você agora já sabe, mas você ainda está trabalhando ele porque você ainda não conseguiu neutralizar ele nasceu em uma situação onde ele era a solução. Então, o início de todo comportamento inconsciente é ser uma solução. Então, ele se torna um problema depois de um tempo. Então, hoje, no momento de vida que eu estou, este padrão ele é um problema e ele atrapalha. Mas lá na minha infância, ele não era um problema. Então veja. Então, para a pessoa que também aumenta o peso dela e vai para o sobrepeso, se torna um problema para ela de saúde, aquilo, mas naquele momento, quando ele foi construído aquele padrão,
ele não era um problema, ele era uma solução para o estresse, para a tristeza, sabe, para aquele momento de solidão e uma série de outras coisas. Então, quando a gente começa a perceber isso, que todos os padrões inconscientes, eles foram soluções quando eles surgiram, foram se tornando tão repetitivos que se tornaram automáticos a ponto da gente não enxergar, e agora eles se tornam sabotadores, aí a gente consegue aceitar que se eu estou tentando algo e algo não está dando certo para mim, qual é o padrão mental, emocional e de comportamento que eu não estou percebendo que está fazendo com que eu não consiga solucionar, superar essa situação. Se você prestar atenção, se você for buscar ajuda, se você for atrás de alguém que possa te auxiliar com isso, nesse sentido, você sempre vai encontrar uma resposta e uma solução. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que o preço é baixo, não o preço financeiro, o preço de investir tempo, persistência, força de vontade, sabe, de se permitir a vivenciar talvez memórias, experiências, sensações que são desconfortáveis, desagradáveis. O preço é um preço considerável, vamos colocar assim. A vida não é grátis, né? A vida ela exige de a gente várias coisas, mas esse caminho ele sempre vai trazer para você uma resposta e uma solução, desde que você esteja focado nele, desde que você esteja disposto a caminhar por ele. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha contribuído com o seu processo de autoconhecimento, com essa busca que você tem de se melhorar. Não se esqueça de se inscrever no canal antes de você sair daqui do vídeo. Já deixa o seu like também aqui no vídeo, porque ele é muito importante, e faça o seu comentário e me diz aqui, né, o que você tem a dizer sobre esse tema, se te trouxe algum insight, alguma percepção, ou se você tem algo que você quer compartilhar nos ensinando sobre esse assunto que você já aprendeu ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, porque todos nós estamos aqui para compartilhar as nossas experiências, os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos e aprender uns com os outros, obviamente, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.